Dito isso, os nossos dois recadinhos ali bem simples, a gente vai para o nosso tema da webinar, que é o que vocês estão vendo aí na tela, que é falar sobre Licenseware e Lansweeper, né? E aí, obviamente, a gente está trazendo uma das soluções de um parceiro da Lansweeper, né? Que proporciona e agrega ainda mais visibilidade sobre os seus ativos e também, principalmente, em relação ao software, tá? E aí, antes de iniciar e falar a respeito da Licenseware, como que ela pode agregar com essa solução, eu quero apresentar para vocês a nossa agenda do nosso webinar, para que vocês saibam o que a gente vai abordar no tema de hoje, tá bom? Bom, deixa eu passar aqui adiante. O primeiro tópico que eu quero abordar com vocês é justamente falar sobre a história da Licenseware. E depois, explicar a fabricante, né, justamente para que vocês conheçam um pouco mais sobre ele, eu quero abordar e explicar a solução que eles ofertam, mostrando ali os principais recursos da solução e como combinados ali juntamente com a Lansweeper, ele consegue trazer ainda mais visibilidade sobre os ativos que são identificados pela Lansweeper. Tá? E aí, para fechar nosso webinar, para a gente poder concluir de uma forma legal, eu quero mostrar para vocês uma integração da Lansweeper com a Licenseware, seja para quem utiliza a plataforma on-prem, né, seja para quem utiliza a solução da Lansweeper no painel local, ou também para quem for utilizar no painel em nuvem, que é muito mais vantajoso, né, porque a integração é por API. Então, se torna muito mais simples ali o processo de integração, tá bom? Bom, e aí, dados os recados, né, vamos ali começar nosso webinar e explicar um pouquinho mais sobre a Licenseware. A Licenseware é uma empresa que foi fundada em 2020, né, pode parecer nova ali o tempo de casa que eles têm, né, mas inicialmente, como toda empresa que nasceu, né, de uma forma recente, inicialmente era uma startup que foi crescendo graças a investidores e também isso muito acontece por conta da sua solução que realmente é muito, muito boa, né? E hoje, ela já possui, como vocês estão vendo aí na tela, times espalhados tanto pela Europa como na Ásia e alguns países ali do Pacífico. Além disso, uma característica da solução é que ela é totalmente SaaS, sendo hospedada na AWS, o que significa que você não precisa instalar nada no seu cliente final. Então, uma das vantagens de você ter essa solução é justamente porque você não vai precisar sustentar ela. Muitas vezes soluções que são virtualizadas, né, você precisa oferecer apoio para o seu cliente final. E uma das características dessa solução é que é justamente SaaS, né? Então, você não tem essa preocupação toda em manter a solução sempre funcionando, né? E um ponto importante também sobre a solução é que ela é totalmente modular, como vocês estão vendo aí no último tópico, né? Isso significa que você pode escolher com quais aplicações você vai poder utilizar, seja aplicações proprietárias ou utilizar aplicações ali da Microsoft, da IBM, da Oracle, entre outros. E outro detalhe é que você paga por aquilo que você for utilizar, o que é uma grande vantagem falando ali economicamente, né? Então, se você pagar só por aquilo que for utilizar, é muito mais vantajoso, né? Porque hoje existem diversas ali ferramentas que você tem que pagar tudo, né? Tem lá os recursos, infelizmente você vai ter que pagar se você quer utilizar um ou outro recurso, né? E aí a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Falando um pouquinho sobre a solução da Licensor, a Licensor ela possui uma plataforma de gerenciamento de licenças de software, tá? Esse é o objetivo central delas, né? E a plataforma em si é muito simples ali, o processo de você conseguir interagir com o ambiente, de você começar a visualizar ali as suas aplicações, as suas licenças, né? E justamente ela, além de ser simples, ela consegue automatizar os processos ali de licença de uma forma muito mais fácil, né? Muito mais visível do que realmente ficar vendo todos aqueles relatórios lá de software, verificar as licenças, está tudo certo, se tem alguém sem licença, algum usuário, alguma solução que eu tenha que não está contemplando aquele usuário, né? Então, se a gente tiver uma plataforma simples, onde tenha esses processos de uma forma automatizada, e não ficar buscando em relatório, é muito mais vantajoso, tá? E isso que eu estou falando para vocês, esse é um dos
piores problemas aí, maiores problemas que as empresas sentem hoje, tá? Onde elas possuem softwares que são governados por modelos de licenciamento e regras que são projetadas para informar sobre quais condições aquele software pode ser usado. Então, o grande problema hoje das empresas é justamente verificar se está bem dimensionado aquela solução para todos os meus usuários, se eu estou pagando a mais, porque tem alguns recursos que eu não estou utilizando, né? Então, esses são os principais problemas de uma empresa e acaba gastando mais em algo que não deveria gastar tanto, né? E geralmente essas empresas, né, elas gerenciam essa questão ali de software, de hardware, de duas formas. A primeira delas é utilizando planilhas do Excel, ou também utilizando sistemas de softwares grandes e que são completos e que fornecem muito mais funcionalidades do que o necessário. Então, para a gente poder contornar esse ambiente, esse problema muito grande que a gente tem, a gente pode resolver ali, utilizar uma solução que seja mais modelar, com soluções mais específicas para aquilo que a gente for utilizar, como as soluções, por exemplo, da Oracle, da IBM, da Microsoft. Então, a gente precisa ter uma solução que seja mais viável para a gente, que a gente consiga utilizar e consiga, além disso, pagar só por aquele recurso que a gente vai utilizar. Né? Ah, eu quero utilizar esse recurso. Perfeito, pode utilizar. Você vai só ativar ele. Ah, eu ativei, aí a partir daí eu consigo, gera, né, uma fatura para você pagar. Né? Então é muito mais viável você ter uma solução do que essa, do que aquelas soluções que têm trocentas funcionalidades, a gente não vai utilizar muito delas, né? E a gente vai ter que pagar por todas elas. Então, esse é um grande problema que a gente tem hoje. Tá? E, e aí, só para justamente reforçar esse ponto, né? A gestão dos ativos, né, costuma ser um requisito sazonal, ou seja, não é muito frequente a gente conseguir visualizar ali, a gente ter essas informações prontas, né, para utilizar esses gerenciamentos de software. Muitas empresas, elas não têm até orçamento para investir numa licença completa e também que seja anual, né, para uma ferramenta como essa. Então, esse acaba sendo um dos problemas, né. E diante disso, para a gente poder resolver essa questão, a Licensor oferece aplicativos, e alguns deles, como eu falei, são proprietários, e outros são desenvolvidos em colaboração com parceiros, que é o caso da LanSweeper, né, que fechou essa parceria com a Licensor justamente para complementar ainda mais a sua solução. Com isso, os usuários conseguem aproveitar apenas a funcionalidade de que precisam, quando precisam, e pagar por elas quando for utilizar, o que é uma grande vantagem hoje no mercado, né? E agora, explicando um pouquinho mais sobre como que as duas soluções juntas conseguem fornecer uma ótima combinação, você tem, por um lado, a LanSweeper, que é conhecida como uma ferramenta de ativos de TI. Né? E aí, fazendo uma junção ali do nome, né, muito conhecida como uma ferramenta de ITAM. Por meio da LanSweeper, você consegue gerenciar e também saber o que você tem de ativos na empresa, e não ali só em questão do hardware, mas também em questão do software também. Por isso que ela é uma ferramenta de ITAM 2.0, né, porque ela possui esses recursos ali presentes tanto para visualizar um como para visualizar o outro. E já a Licensor ela oferece uma ferramenta de gestão de software, cujo o principal objetivo é ver e analisar os ativos que a gente tem de software na empresa, tá? Onde é possível também analisar a conformidade da licença, okay? Isso é um dos principais características, reduzir o risco ali em relação aos softwares que não estão licenciados hoje, tá? Diminuir o custo em relação à licença, obviamente, porque você vai verificar se está gastando muito mais, se está utilizando muito mais recursos do que deveria daquela solução que você possui, tá? Então, é importante você visualizar isso, ok? E lidar também com auditorias que hoje está muito mais frequente, né? Será que a gente está respeitando hoje o mercado ali em termos do nosso ambiente, se está tudo certo, se está tudo sendo contemplado, né? Se a gente não está respeitando alguma regra ou vazando algum dado, né? Então isso é bem importante a gente estar em conformidade. Para isso serve auditorias, e se a gente tiver uma ferramenta como essa, ela vai agregar muito mais para a gente poder sempre estar em conformidade. Né? Então, essa é uma das principais características hoje que a Life Sensor possui. Tá? E uma vez, quando você conclui essa integração entre os dois, né,
você consegue extrair os dados do Lance Sweeper por meio de relatórios, que são ali personalizados. Qualquer relatório hoje que você consiga gerar a partir do Lance Sweeper, além de ter relatórios prontos, você consegue também personalizar esses relatórios, e aí eu vou abordar essa característica muito mais quando a gente for na parte de integração e eu mostrar para vocês como que isso funciona, tá? E a partir daí, na própria Licenseware, você tem ali um painel mostrando para você, como vocês estão vendo aí na tela, um painel de análise de licenças de software que existem hoje, tá? Obviamente, se você utilizar o Lansweeper na versão em nuvem, né, no painel em nuvem, você consegue fazer isso de uma forma muito mais simples, ali o processo de integração, sendo por API. Tá? Então, o processo é muito mais fácil, além de você ter algo sempre atualizado. Né? Isso é bem importante dizer. Tá? E aí, como resultado, o que a gente tem? A gente tem o resultado dos clientes da Lansweeper, que eles conseguem se beneficiar do acesso rápido e diversos dados ali que são coletados sobre os ativos e as licenças dos softwares entregues num formato que é muito mais fácil de você conseguir gerenciar e visualizar hoje o que você tem na sua empresa. Tá? E aí, obviamente, partindo dessa explicação que eu disse, né, eu acho que é muito mais fácil a gente explicar para vocês, né, mostrar para vocês como que é feita a integração. O objetivo aqui é justamente mostrar para vocês, olha, a integração com a License é muito bem-vinda porque ela complementa ainda mais a solução da Lansweeper. E de que forma ela complementa? De uma forma que você consegue visualizar, ao invés de mostrar todos aqueles relatórios que são gerados ali semanalmente, diariamente, mensalmente, você, ao invés de olhar tudo no relatório, que acaba sendo desgastante, você tem um painel muito mais fácil e te ajude na parte de auditoria, te ajude na parte de identificação das soluções dos softwares que você tem hoje na sua empresa. Tá? Para a gente poder ilustrar isso, eu quero abordar com vocês ali, primeiro abordando a parte ali da integração com o Lansweeper no painel local e depois aí sim a gente parte para a integração para quem for utilizar o Lansweeper no painel em nuvem. Né? Então você vai ver que existem ali as suas diferenças, não é muito difícil ali o processo de integração, tá? E aí eu quero mostrar para vocês que realmente fiquem ali certinho, que vocês consigam entender e obviamente a gente está aqui justamente para tirar dúvidas caso surjam, tá bom? Então deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês. Eu vou rodar o vídeo agora. Bom, pessoal, nessa demonstração eu vou mostrar como coletar de forma rápida os dados necessários do Lansweeper e carregá-los no Licenseware, onde lá teremos informações sobre os requisitos de licenciamento dos softwares da Microsoft. Bom, uma vez logado no Lansweeper, vá para a opção de relatórios e clique em criar um novo relatório. Aqui, você consegue criar códigos personalizados em SQL no banco de dados para obter relatórios personalizados. A Licenseware fornece 3 códigos para serem executados e salvos, contendo todas as informações da análise de softwares da Microsoft. Esses códigos podem ser encontrados na documentação de suporte da Licenseware. Para cada código fornecido, copie e colhe o texto conforme mostrado. Feito isso, dê um título a ele, clique em salvar e, após isso, nomeie o relatório adequadamente. O primeiro código é o de inventário de software. Ele extrai diversos dados de software relevantes com identificadores individuais. O próximo código extrai dados de hardware, incluindo um identificador individual por dispositivo, com informações detalhadas sobre o dispositivo, como virtualização de núcleos de processadores e muito mais. Já o último código é o de software instalado, e une todas as chaves de software para associar aos registros. Bom, uma vez concluído, os relatórios podem ser exportados. Depois de exportar os arquivos, é fundamental que você os renomeie para corresponder aos nomes que foram dados aos códigos originais no processo de validação. Após isso, na ferramenta da Licenseware, basta ativar o aplicativo MDM, arrastar os arquivos e soltá-los. Não esqueça também de clicar nesse botão para processar os arquivos. Após isso, o processo estará concluído. Bom, e aí eu mostrei para vocês ali a integração do
Eu mostrei para vocês ali a integração do processo local, né? A única diferença que a gente tem, depois que a gente for mostrar para vocês a integração em nuvem, é justamente porque você precisa exportar os relatórios para trazer para a licenseware. Tá? Então, uma das vantagens que leva à integração em nuvem é que esse processo é feito automático, né? Por API. Né? E já na interface local, você precisa criar esses relatórios primeiro, né? E uma vez pronto, você precisa, obviamente, exportá-los e trazê-los diretamente no painel da licenseware. Obviamente, como vocês viram a solução da licenseware, ela é muito simples ali no processo de trazer esses relatórios para dentro dele, porque você só precisa arrastar e jogá-los eles na parte ali do processo, né, do processamento desses relatórios, e a partir daí ele já vai mostrar aquele painel, né, onde você consegue visualizar as licenças que hoje existem ali dos softwares que você tem na sua empresa. Tá? Então, vocês vão conferir agora a integração da nuvem e verificar a diferença de um para o outro, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. Nessa próxima demonstração, eu vou mostrar como integrar por API o LanSweeper à Licenseware. Primeiro, na plataforma em nuvem da LanSweeper, vá para a opção de configurações. Após isso, clique em ferramentas de desenvolvedor. Clique em todos os aplicativos e em seguida selecione novo aplicativo. Nessa janela, deixe selecionada a aplicação pessoal. Feito isso, clique em continuar. Nessa próxima janela, defina um nome para a aplicação. Eu particularmente recomendo colocar algo como Licenseware API. Na próxima informação, coloque Licenseware e clique em finalizar. Após isso, abra a aplicação que foi criada e clique em autorizar. Nisso, irá abrir uma janela perguntando com qual site será feita a integração. Escolha o site de sua preferência e clique em permitir. Após isso, você receberá esse código. Copie ele e vá até a ferramenta da Licenseware. Aqui, verifique se está no projeto correto. Depois, vá até a opção de integração e abra a opção de integração com LanSweeper. Aqui, clique para configurar e colhe o código que recebeu anteriormente. Após isso, clique em salvar. Isso estabelecerá uma integração que irá permitir que determinados dados sejam atualizados. Habilite os dados de acordo com a sua necessidade e, a partir daí, a integração estará concluída. Bom, pessoal, e aí, para a gente fechar o nosso webinar de hoje, né, é importante que vocês conheçam justamente os principais valores de cada uma das soluções, né? Se você separar o que cada uma delas oferece, você vai ter ali um valor agregado de cada uma delas e complementando ainda mais a solução que você tem hoje, que no caso da Licenseware, né, pode te ajudar muito mais na descoberta de ativos, tá? E aí, para a gente poder resumir e deixar para vocês de uma forma clara como que as duas soluções funcionam, primeiro você tem ali a solução da LanSweeper, né? Ela vai te proporcionar uma visibilidade muito grande em relação aos hardwares, a verificar as versões de software que você tem hoje e tudo mais, né? Porque é importante você ter uma solução focada, né, em gerenciamento de softwares, justamente para complementar e agregar ainda mais valor. Porque só assim você vai trazer ainda mais facilidade no processo de administração e de gerenciamento de ambas, tá? Enquanto uma ela é muito forte em trazer o que você tem hoje na sua empresa em relação aos ativos, né? E quando eu falo ativos, você pode ali colocar seja computadores, notebooks, celulares, sensores, né, que são dispositivos IoT. Você pode colocar servidores, você pode colocar os softwares que estão dentro desses equipamentos, né? Então, tudo isso acaba agregando ainda mais para uma solução que é a LanSweeper, né? E se a gente tiver uma solução que ofereça uma facilidade na visualização das licenças que a gente tem hoje, isso vai tornar muito mais simples o que a gente tem e está pronto para, principalmente, adquirir novas soluções que possam nos ajudar com alguma outra questão. Tá? Então, uma solução como a License é muito bem-vinda, porque vai trazer essa visão melhor do que a gente tem hoje, poder nos ajudar ali, como eu disse, né, no processo de saber, poxa, será que eu estou pagando muito mais
em um software que eu estou utilizando pouco? Né? Será que os meus usuários, todos eles, estão sendo contemplados adequadamente com essa solução que eu tenho? Né? E para trazer essa visão de uma forma mais fácil, se a gente tiver uma solução como a Licenseware, agregando com o Lansweeper, você vai trazer essa visibilidade maior para o seu gestor, né, para a sua equipe de TI e para o seu diretor. Tá? Justamente para que você fique pronto para novos desafios, né, que é novas tecnologias, né, adicionando elas à sua corporação, à sua empresa, e também auditorias que você faz na sua empresa. Então, é bem importante a gente estar bem preparado para essas soluções, tá? Para essas soluções que nós já temos dentro de casa. Tá? E a Lansweeper, ela é muito forte, que hoje as empresas hoje não têm condição de dimensionar o que ela tem de ativo. Né? O primeiro passo seria levantar essa questão ali do que a gente tem hoje. Depois disso que a gente sabe, vamos tornar a nossa vida muito mais fácil, muito mais prática. Tá? Agregando ali um painel que seja muito mais simples, que nos traga uma maior visão do que a gente tem hoje. E esse vídeo que eu mostrei ali da integração com a licenseware no âmbito ali no painel em nuvem, é muito mais fácil, né? Essa integração. Não vai te trazer trabalho. Para quem já instalou, já configurou toda a parte do Lansweeper, poxa, mais uma solução que só faz ali o processo de integração, é bem simplesinho ali, e depois disso você tem um painel que vai te mostrar essas informações, isso é muito mais prático para que você consiga ter uma visão melhor da sua empresa. Tá? E aí, antes de fechar a nossa webinar, obviamente eu vou verificar as perguntas de vocês, se vocês têm alguma pergunta, né? E também convidá-los a acessar o site da Lansweeper, né, onde mostra um pouco mais, onde fala um pouco mais dessa integração com a Licenseware. E ali existem vídeos também falando sobre a integração, né, que eu mostrei agora para vocês. Tá? Vocês vão ter essa visão por lá, algumas informações. Tá? É bem importante que vocês falem com a equipe da Licenseware também. Gostou da solução? Achou que ela é muito aderente? Né? É importante que vocês acessarem o site da Licenseware, né, conversarem com os especialistas de lá, tá? Justamente para que vocês verifiquem uma demonstração que eles podem te fornecer, obviamente, né? E principalmente passar valores, né? Verificar as licenças, o que a gente pode agregar, justamente para a gente começar a iniciar essa integração e começar a tornar a nossa vida mais simples, tá? Então, esse é o objetivo do nosso webinar e, obviamente, eu vou verificar se tem alguma dúvida de vocês antes da gente finalizar essa nossa webinar de hoje, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta.